Agora os destaques do repórter Vinícius Calado, a preparação do Sport para o duelo diante do Santos na Ilha do Retiro. Bom dia para você, Vinícius. Valeu, um abraço a vocês, um abraço a todos que estão conosco. Hoje, véspera do confronto entre Sport e Santos, que acontece amanhã, 6h30 da noite, na Ilha do Retiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o elenco do Sport vai concluir essa curtíssima preparação para o duelo contra a equipe da Baixada Santista. Mais uma vez, o Sport para o jogo contra o Vitória e para o duelo de amanhã contra o Santos, tendo pouquíssimo tempo de preparação. É basicamente jogar, recuperar os atletas e ir para o próximo jogo logo mais à tarde no CT. Essa última atividade, o técnico Daniel Paulista buscando definir a equipe para o duelo diante de Neymar e companhia. O Sport, que na equipe titular vai ter pelo menos uma modificação, pelo menos é a tendência natural, que Gabriel Vasconcelos, que não pôde atuar diante do Vitória por força contratual, volte à titularidade no gol e Kaique França retorne à reserva. No time na linha, no time titular, entre os atletas de linha, o Sport pode ter também outras mudanças. Um jogador que vem sendo muito criticado pelo torcedor e com razão. A queda técnica de desempenho do Lucas Lima é muito grande e o camisa 10 do Sport pode ir para o banco. Isso quer dizer que o Daniel Paulista está cogitando? Não, mas avaliando o desempenho, o que o time vem entregando e principalmente o que os atletas que estão saindo do banco e substituindo quem está em campo faz com que você tenha, projete, entenda e que internamente, através da sensibilidade do dia a dia, da busca, da apuração dos bastidores, que essas modificações ou essa modificação possa acontecer. Poderia, por exemplo, o Sport entrar com Mateuzinho na vaga de Lucas Lima, tendo muita mobilidade nesse setor ofensivo, ou até mesmo o Sport ter uma outra modificação, sair Ramírez da referência, Derek passar a ser o centroavante, como foi no segundo tempo, diante do Vitória, e Romarinho, que foi muito bem, foi o herói, marcou 2 gols na última rodada, passar a ganhar uma vaga na equipe titular. Um provável Sport para encarar a equipe do Santos: Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre, lembrando que Hereda, ainda com problema no pubis, muito provavelmente vai seguir de fora, Rafael Thierry, Ramon na esquerda, o bastante criticado Igor Cariús. No meio campo, Rivera, Zé Lucas. E aí vem a dúvida: Lucas Lima, Mateuzinho, Atêncio são as opções do técnico Daniel Paulista. No ataque, Derek, Ramírez e Barleta, ou Derek no ataque, Barleta e Romarinho na vaga do Inácio Ramírez. O Sport que diante do Santos vai buscar a tão almejada, tão buscada primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. São 17 jogos consecutivos que o Sport não vence desde o dia 22 de março, mas o Sport conseguiu, pelo menos diante do Vitória, quebrar a sequência de derrotas na Série A, voltar a marcar gol. O Sport estava passando em branco quase sempre, com o Daniel Paulista ainda não havia marcado, dessa vez marcou 2 gols e esses 2 gols não aconteciam do Sport marcar 2 gols ou mais em um jogo desde o jogo ou a partida contra o Retrô, ou seja, há 17 confrontos que o Sport não sabia o que era sair de campo marcando mais de um gol pelo menos. O Sport conseguiu também quebrar essa barreira, essa estatística diante do Vitória. Então vai para o confronto diante da equipe paulista, que está brigando contra o rebaixamento, com apoio do torcedor. Mais de 20 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada. A capacidade máxima da ilha é pouco menos de 27 mil espectadores. Muita gente do Santos vai, muita gente querendo assistir o Neymar, mas o torcedor do Sport vai ser a maioria maciça na Ilha do Retiro e deve ter muita pressão para cima do Santos, do Neymar e também do técnico Kleber Xavier. Pelo lado santista, Guilherme, ex-Sport, não vai vir para a capital pernambucana, terminou se lesionando, é um desfalque importante no setor ofensivo do Peixe. O Sport, que através do técnico Daniel Paulista, deixa muito claro a busca, o desejo por essa primeira vitória e, na visão interna do Clube Rubro-Negro, amanhã contra o Santos é um cenário muito interessante para que o Sport conquiste esse primeiro resultado positivo na Série A. E a gente agora volta para dentro da nossa casa, onde está faltando a vitória, né? Para premiar a nossa equipe, o esforço, o trabalho, premiar o nosso torcedor. E sábado esperamos poder novamente fazer uma bela apresentação e dentro dessa boa apresentação traduzir em resultado, que é o que nós mais esperamos.
Valeu, Vinícius. A gente tá vendo, né, um Santos que vai vir encarar o Sport na Ilha do Retiro sem Guilherme, um velho conhecido, mas que ainda tem boas peças pra tentar sair com essa vitória. A gente falando do Sport, o Vinícius trouxe um dos pontos, eu acho que muito importante, é o duelo diante do Santos e principalmente essa possibilidade de tentar trazer essa vitória, né? Tentar buscar esses 3 pontos. A gente olhando a tabela do Sport, o Sport depois da sequência diante do Santos, esse duelo diante do Santos, pega uma sequência de Sport e Bahia na Ilha do Retiro, Grêmio e Sport ainda tá a confirmar, Sport e São Paulo e Palmeiras e Sport já tendo, né, esse retorno, começando com o Sport São Paulo e logo em seguida Palmeiras e Sport. Então a gente vê duelos bem complicados que o Sport vai enfrentar nessas próximas 4 rodadas, essa sequência de 4 jogos e que de fato o jogo contra o Santos acaba sendo um espaço para tentar essa primeira vitória. Como é que você enxerga esse duelo, Diego? Você falou sobre a equipe do Santos, Thaís, mas a equipe do Peixe também conta com o Neymar, que vai ser a principal atração do jogo, me atrevo a dizer. Claro que o bom público que estamos para ver amanhã na ilha é para também ajudar o time a conquistar essa primeira vitória. Mas não é todo dia que se vê o Neymar, os principais jogadores do futebol atual, né, que vai tentando aí livrar esse Peixe do Z4. Aliás, o jogo de amanhã promete ser muito tenso, por conta justamente da condição do Santos na Série A, né, 17º colocado, vem de 2 derrotas para Mirassol e para Inter, jogando em casa, inclusive. Então, o Sport, sim, vive um momento, não vou considerar um momento bom, até porque o momento é muito crítico, é bem verdade. Mas o empate contra o Vitória da quarta-feira reacende uma questão, um sinal de vida do Sport no campeonato. Para mim, o Sport até agora não compete a Série A, compete contra ele mesmo. Então, para essa partida contra o Santos, sim, vai ser um jogo difícil, né, para variar. Não tem café pequeno na sequência, né? Não tem café pequeno. São 2 jogos em casa, você vai pegar o Santos e o Bahia. Depois sai para enfrentar o Grêmio, aí começa o retorno. Estamos já começando a falar do retorno e o Sport ainda busca a primeira vitória. Então já perceba a situação que o clube se encontra, mas isso é uma sequência de erros decorrentes desde o começo da temporada e o Daniel está aí para tentar evitar uma campanha vexatória. Mas para o jogo, o Vinícius falou sobre o provável time, eu até vejo como válido. Questões de mudanças pontuais, né, colocar o Mateuzinho que entrou muito bem. O Romarinho, os 2 gols, se tornou o herói e passou a ser uma opção efetiva. Agora para tirar quem? Para mim sai o Colo Ramírez e fecha o trio de ataque com o Derek, depois com o Romarinho e por fim o Christian Barleta. O Sport tem que jogar como jogou contra o Vitória, criando, pressionando para tentar conseguir esses 3 pontos na Ilha do Retiro. E pra deixar bem claro, né, Diego, é contra o Vitória, mas no segundo tempo, aquele Sport que foi mais agressivo, mais intenso. O Sport no primeiro tempo até tentou criar, né, alguns lances, principalmente na execução da bola parada, e aí a importância, né, do Lucas Lima, que normalmente ele que conduz essa bola parada e tenta dar essa agressividade ao Sport na bola parada, né, aí de escanteio, a gente vê bastante essas jogadas, mas que de fato precisa dessa melhora e precisa ser aquele Sport que foi mais agressivo no segundo tempo diante do Vitória, né, Diego? Eu fiz uma contagem no jogo que eu fiz, Thaís, no Sport com Vitória. O Leão finalizou 11 vezes para o gol. 11 vezes. Não é todo dia que um clube consegue produzir dessa forma, consegue incomodar. E em Salvador foi assim, o Sport foi uma equipe que pressionou muito o Vitória e o empate acabou sendo, vamos dizer assim, um prêmio, né? Até por conta do que eu falei. O Sport não merecia vencer esse jogo. E realmente isso não aconteceu. Mas tem que ser, sim, uma equipe mais assertiva. O Santos é um time que, apesar das limitações, você tem o Neymar, que é um jogador que faz a diferença numa jogada parada, num lance isolado, ele pode muito bem fazer acontecer. E contra qualquer adversário, o Sport não pode dar vacilo. Aconteceu vacilos contra o Vitória e contra o Santos em casa, na ilha, é o que realmente não pode acontecer. O Leão tem que ir pra cima. Você falou até sobre o Lucas Lima, Thaís. Eu reforço, o Lucas Lima está sendo criticado também por conta do futebol apresentado e o Mateuzinho começa a fazer uma sombra. É um jogador interessante tecnicamente, jogador habilidoso, tem boa visão de jogo, bons cruzamentos. Ele deu assistência pro gol de empate do Sport com o Romarinho. Então, é um jogador sim, que pode até aparecer no time titular. Resta saber se ou o Daniel muda o esquema pro 4-4-2 para jogar com o Lucas Lima ou ele vai sacar o camisa 10 para colocar o Mateuzinho.
E olha, eu acho que qualquer uma das duas possibilidades são muito bem-vindas, até porque o esporte tem um sério problema, né, de continuar ter uma intensidade contínua, do começo até o final. Então a gente vê muitos jogadores se cansando e aí precisa renovar de fato as energias, buscar novas possibilidades. Mas eu vejo realmente um bom jogo para que o esporte tente essa recuperação, tente esses 3 pontos, principalmente depois do que foi essa partida diante do Vitória. E aí a gente vê uma funcionalidade, né? Buscando, quem sabe o Pablo pode voltar a ser também, não titular, né? Provavelmente ele não deve ser titular, tá voltando de lesão, mas pode aparecer novamente. Eu acredito que o Pablo, Thaís, ele vai ser banco, né? Porque o Derek, quando apresentou-se muito bem. Um jogador de mobilidade, jogador também que faz muito bem o pivô, né? É um atleta que também arrisca pro gol. Não que o Pablo não arrisque, mas ele vem de uma lesão e deve ser aos poucos cuidado, deve ser poupado. Mas sim, o esporte hoje, com o Pablo 100%, conta com 2 centroavantes bons, né? Pra mim são bons. Acho até o Pablo melhor que o Derek, mas tem que colocar a equipe, tem que colocar o jogador que está vivendo o melhor momento. E ainda corre por fora o Paulo Ramires, que é centroavante, pode jogar aberto pelo lado, se bem que o jogo contra o Vitória ele até incomodou um pouco mais, teve uma chance clara de gol, mas ainda assim o esporte precisa manter essa constância. O Derek tem que começar de frente como um camisa 9 e o Pablo pode entrar no decorrer do segundo tempo. E o esporte vai ter uma atração à parte amanhã na Ilha do Retiro, é inegável. Neymar vai estar aí, o Santos joga contra a equipe do esporte, o Santos numa situação complicada, não condiz com a grandeza do Santos, está brigando para não cair de divisão. Mas o Neymar está aí, velho. E ele está sendo o grande responsável por esse número enorme de ingressos vendidos. Não há como negar. É só a gente pegar a venda de ingressos contra o Ceará. O Sport não jogava há muito tempo, 40 e poucos dias parado. Aí a torcida veio, jogo decisivo, mais de 24 mil torcedores numa quarta-feira chuvosa na capital pernambucana. Perde a classificação. Quando for jogar com o Botafogo, caiu para 11 mil e pouco. O torcedor ficou chateado também com aquela história de invasão de CT, toda aquela maloqueiragem que aconteceu. Caiu mais da metade o público. A história do empate com o Vitória, os ingressos já estavam sendo vendidos. Não, mas o empate com o Vitória foi uma boa e cá entre nós. Um empate com o Vitória não ia alavancar uma venda de ingressos para mais de 20 mil ingressos, como a gente já tem vendido aí, beirando 25 mil. É claro que o fator Neymar é o que está pesando aí. São crianças que querem vê-lo, crianças de todos os times. Não vai ter. Olha, esse é um jogo onde vários infiltrados, entendam, estarão presentes na Ilha do Retiro. Claro que vão estar por lá. Garotos tricolores, garotos alvirrubros que vão acompanhados com os pais, com quem lá, tio rubro-negro levando o sobrinho tricolor. Vai acontecer pra caramba e que legal. Né? Que bom que o futebol ainda tem essa essência. Eu parava na frente da TV para ver, não era o jogo. Eu parava para ver Ronaldinho Gaúcho jogar. Eu achava incrível. Eu parava para ver o Ronaldinho Gaúcho jogar. É o que vai acontecer sábado com muitas pessoas, claro que não todos, porque a torcida vai lá para ver o esporte. A torcida, a galera rubro-negra vai para ver o esporte ganhar um jogo. Vai para torcer pelo esporte. Mas muita gente que está ali no estádio vai para ver o Neymar jogar. E eu acho isso muito salutar, de verdade. Claro que quando a bola rolar, perdoem a palavra, dane-se o Neymar, né? O pessoal quer o resultado. Mas tem uma estrela dessa, né? Um cara que já teve entre os 3 melhores do planeta jogando na Ilha do Retiro, é um atrativo que vale a pena. Isso é um dos pontos favoráveis de se jogar uma primeira divisão.